Você tem medo de ser dizimista? A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. A palavra dízimo significa a 10ª parte. É uma atitude de gratidão, é uma atitude de fidelidade para Deus. O texto de Malaquias nos manda entregar o dízimo na casa do tesouro, que sabemos ser a igreja. E isso significa que não podemos administrar o próprio dízimo, e sim entregá-lo. O nosso compromisso é de 10% de toda a nossa renda, mas o compromisso de Deus é de bênçãos sem medida. Você já tentou ser dizimista? Vamos aprender um pouco sobre o dízimo e entender a importância. Por que eu devo ser dizimista? Tudo que existe, tanto nesse mundo como no mundo vindouro, a Deus pertence. Aleluia! É de Deus, louvado seja Deus. No Salmo 50, versículo 10, 11 e 12 diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, as alimarias, aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves do monte, são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não to daria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Tudo é de Deus. A forma que Deus escolheu para o servirmos com os nossos bens foi com os dízimos e também com as ofertas. Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5 até o versículo de número 10, diz assim: e logo se divulgou esta ordem aos filhos de Israel, e trouxeram em abundância a primícia do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo de coisas que foram consagradas ao seu Deus, e fizeram montões e montões. E no 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes, aos levitas, acerca daqueles montões. E então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Sadoc, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. Esta é a grande quantidade e as sobras. Louvado seja Deus. Então, amados, mesmo antes da lei, o dízimo era praticado como um ato de fé. Nós vemos em Gênesis 14, versículo 18 a 20, quando Abrão devolveu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. A Bíblia diz: bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os seus inimigos nas suas mãos, e Abrão deu o dízimo de tudo. Também o neto de Abraão, chamado Jacó, no capítulo 28, a partir do versículo 20 a 22, ele promete dizimar. Quanto mais Deus o abençoar, ele iria devolver o dízimo para a obra de Deus, para a construção da casa de Deus. A entrega dos dízimos, simbolizada como primícia em Israel, não é um mero ritual, mas trata-se de honrar a Deus
Louvado. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus estabeleceu que haverá bênção em decorrência da fidelidade, maldição em decorrência da infidelidade. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Malaquias 3:8. Aleluia. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois façam prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção, que dela vos advine a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa. O Novo Testamento também nos ensina que o dízimo era praticado ainda na época de Jesus. Era exigido a prática desta fidelidade. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 10, 11 e 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiel para aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos tornardes fiel na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus não autorizou o dízimo, pelo contrário, ele ordenou, não desautorizou, ele ordenou em Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos ler? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, sem omitir o dever de dizimar. Entre os primeiros cristãos, encontramos vários exemplos de pessoas que foram mais que dizimistas, foram doadores generosos, que consagraram tudo ao Senhor, como Zaqueu, que se converteu e doou 50% de tudo que ele tinha. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 8. A viúva pobre que doou 100% do que tinha. Lucas 21, versículo 4. A Barnabé que doou um terreno, que está lá em Atos 4, 35 a 37. E muitos outros cristãos que assumiram essa prática em Atos capítulo 2, versículo 45. E a minha palavra para você, seja dizimista fiel. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero mandar o número do Pix para você dizimar. O DDD 96, o número é 9 8406 9393.